Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem, seja bem-vindo para mais um passeio na vinha do nosso Pai. E o nosso assunto, a partir do dia 5 de abril, hoje é o Sermão do Monte. Vamos ouvir Jesus, simplesmente ouvir Jesus. É uma alegria poder trabalhar um pouco com os irmãos, essa capacidade nossa de simplesmente ouvir a voz de Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu queria que você imaginasse comigo um pouco, antes de eu ler o início do Sermão do Monte, eu vou ler as bem-aventuranças, e durante esses 5 dias, segunda até sexta, a gente vai ouvir Jesus repetir 9 vezes, bem-aventurados, bem-aventurados. Eu espero que a gente prepare nosso coração para ouvir a voz de Cristo. Se você ouviu na quinta, na sexta, eu lançando essa visão de estudar o Sermão do Monte juntos, de ouvir a voz de Jesus juntos, eu pedi para você imaginar que você está na sua casa, no seu apartamento, e de repente Jesus vem, bate na porta da sua casa, do seu apartamento. Você abre a porta e ele entra e você declara para ele: Jesus, seja bem-vindo aqui. Aí ele vai até a mesa de jantar, porque ele quer sentar e falar com você. Mas primeiro ele pede uma cópia da sua Bíblia. Talvez a sua Bíblia você considera a coisa mais preciosa que você tem. É assim que eu penso quando eu penso em coisas materiais, que a minha Bíblia me mostra o caminho até Jesus. A Bíblia me leva até Jesus. Não importa em que página eu começo a ler na Bíblia, ela tentando me levar para Jesus. Mas agora mudou tudo, porque ele quer emprestar a minha Bíblia, colocar nas mãos dele a minha Bíblia e olhar para mim, para eu poder perceber que a Bíblia fez seu trabalho, trazendo ele para perto de mim. Agora eu preciso ouvi-lo. Eu preciso entender que dentro da Bíblia nós temos guardados para nós as palavras de Cristo que ele falou com sua própria voz, na presença de pessoas que não tinham nas suas mãos nenhuma cópia da Bíblia. No Novo Testamento, quando Jesus falou as palavras do Sermão do Monte, não existiu, mas existiu em ele tudo que teríamos nas nossas mãos hoje com a Bíblia inteira que a gente consegue ter. Então, eu queria que você olhasse para Jesus neste momento, na sua imaginação. E ele está com a Bíblia na mão. Agora, ele existiu antes da Bíblia. Ele é a voz que criou o papel que está sendo usado para imprimir a Bíblia. Ele viu tudo que aconteceu na eternidade passada. Ele viveu a história de Adão e Eva. Ele viveu a história de Caim e Abel. Ele viveu a história de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ele viveu tudo aquilo ao vivo. Não tem nada que ele não sabe. Não precisa que ele aprenda alguma outra coisa. Ele já sabe das coisas, porque ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, pensando nele, na sua casa, perante você, e assim que eu estou querendo a gente ouvir esse estudo durante cada segunda até sexta,
até a gente termina em capítulo 7. Eu queria que você entendesse que tudo que Jesus vai falar, que está escrito na Bíblia, eu quero que você lembre que ele é o verbo. Ele é quem falou, haja luz. Eu queria que você entendesse e que eu entendesse, se eu pudesse entender mesmo, que quando você fala com Jesus, ou você ouve Jesus, você está falando com quem sabe mesmo, quem vive mesmo, que é a verdade mesmo, que é o caminho que nos leva de volta para o nosso Pai. Agora, pensando assim, eu vou ler hoje de manhã as bem-aventuranças. Tem 9 declarações, bem-aventurados. Então, deixa eu ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. É isso que eu quero que você faça. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Você conseguiu, na sua imaginação, ver Jesus com a Bíblia aberta, mas ele não lendo o trecho, mas falando da sua própria mente para você, essas declarações, bem-aventurados, bem-aventurados, 9 declarações. Então, a primeira coisa que eu acho necessário para nós, para ouvir Jesus, é compreender o que significa bem-aventurado. Acho que o povo no monte, naquele dia, sabiam bem essa expressão, bem-aventurados, porque ela vem do início da Bíblia. Ele é muito ligado a essa palavra com a palavra abençoado. Se lembra em Gênesis capítulo 1, que diz, e Deus os abençoou. No Antigo Testamento, a palavra bênção, ou abençoado, ou abençoar, é usado 640 vezes no Antigo Testamento. A bênção significa ser apoiado por alguém que quer seu bem. Ser apoiado por alguém que quer somente o seu bem. É Deus. Agora, essa questão que ele faz aqui nesse nove declarações que a gente vai ouvir durante essa semana, são nove maneiras de um ser humano viver que Deus aprova e apoiará. São 9 posturas, atitudes, maneira de viver que Deus apoiará. Ele é a favor da pobreza de espírito. Ele é a favor do consolação daqueles que choram. Ele é a favor do mansidão ou humildade.
ele é a favor disso. Então Jesus está olhando para você, olhando para mim, olhando para a humanidade. E não importa em que país você mora, não importa se você é pobre ou rico, você não importa se você mora no século 21 ou você mora no primeiro século do tempo de Jesus. Não importa. Existe um tipo de maneira de viver que Deus apoiará. E esse tipo de vida que Ele quer apoiar é a única vida na qual Ele vai investir. Ele quer que todo cristão viva com essas características. A soma dessas características e a ordem delas é importante. Ele começa com pobreza de espírito, porque isso é a primeira atitude necessária. A fé, a receptividade nasce na pobreza de espírito. A gente aprende que a gente não é Deus. E precisamos da riqueza de Deus para a nossa vida funcionar corretamente. Agora, se você está olhando Jesus, Ele está na mesa da sua casa, Ele está olhando nos seus olhos, e Ele de uma certa forma está dizendo, ouça-me, meu Pai me apoia, e Ele está me abençoando, porque eu vou viver o que eu estou descrevendo para vocês. Jesus não estava somente cobrando de nós essa maneira de viver. Ele estava explicando como Ele ia viver durante seu tempo aqui neste mundo. Alguém falou uma vez que Jesus, para pregar o Sermão do Monte, levou menos de 40 minutos para falar, mas levou 3 anos e meio para revelar o que ele ensinou em carne e osso. Então ele está mostrando para nós o caminho. Quando ele fala bem-aventurado, a palavra bem-aventurado tem no meio daquela palavra a palavra ventura, e de onde vem a ideia nossa de aventura. Vamos numa grande aventura. Então a ideia é, Ele quer nos levar para uma aventura, a aventura de amar como o Pai Celestial ama. É assim que vamos começar. Tem uma maneira de viver que Deus apoia. É a única maneira de viver que Ele apoia com tudo que Ele é. E as bem-aventuranças revelam para nós este é o tipo de comportamento e postura de um ser humano que o Deus soberano, revelado em Cristo, está pronto para apoiar. E você tem que decidir se você quer este apoio. Quando você recebe Jesus, você está dizendo, eu quero essa vida. E além de querer essa vida, eu quero viver essa vida. Bom, começamos. Tem tanta coisa. Deixa Jesus falar com você. Lembra-se que Ele é a palavra eterna. Ele é o verbo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Até amanhã. Leia capítulo 5 do Sermão do Monte, preparando-se para ouvir ainda melhor. Deus te abençoe.